Audioleitura. Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este estatuto institui o regime jurídico dos servidores técnicos e administrativos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Artigo 2º. Os servidores da universidade, que forem admitidos na forma prevista neste estatuto, são considerados servidores autárquicos e pertencem ao subquadro de funções autárquicas da Unesp, SQFA. Artigo 3º. Para os fins deste estatuto, consideram-se: função autárquica, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor autárquico. Servidor autárquico, pessoa admitida para exercer função autárquica técnica ou administrativa, doravante tratado apenas como servidor. Nível, símbolo indicativo da hierarquia vertical de vencimento da função autárquica, identificado por algarismo arábico. Grau, símbolo indicativo da hierarquia horizontal de vencimento da função autárquica, identificado por letra. Padrão, conjunto de nível e grau, a que corresponde o enquadramento das funções de provimento efetivo. Classe, conjunto de funções autárquicas de mesma denominação. Série de classes, conjunto de classes de mesma natureza de trabalho, hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e o nível de responsabilidade. Subquadro, conjunto de funções autárquicas pertencentes à Unesp. Amplitude de vencimento, conjunto de níveis fixados para cada função autárquica de provimento efetivo, emprego público permanente, função em confiança ou função em comissão. Artigo 4º. O subquadro a que se refere o inciso 8º do artigo anterior é composto de: funções de provimento efetivo, funções em confiança, funções em comissão. Parágrafo 1º. As funções a que se refere o inciso 2º deste artigo serão exercidas exclusivamente por servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Unesp. Parágrafo 2º. As funções a que se refere o inciso 3º deste artigo serão exercidas preferencialmente por servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Unesp. Título 2º. Das formas de provimento, do exercício e da vacância. Capítulo 1º. Das formas de provimento. Artigo 5º. São formas de provimento das funções do SQFA: a admissão, a reintegração, a reversão, o aproveitamento. Seção 1ª da admissão. Artigo 6º. As admissões serão feitas através de concursos de provas ou de provas e títulos, e sempre no padrão inicial fixado para a respectiva classe. Artigo 7º. Suprimido. Artigo 8º. O prazo máximo de validade dos concursos será de 2 anos, e deverá ser expresso no edital respectivo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, e a critério da administração. Artigo 9º. As admissões obedecerão rigorosamente à ordem de classificação no concurso. Artigo 10º. As admissões não vinculam o servidor a uma única unidade da universidade. Seções 2ª e 3ª, suprimidas. Seção 4ª, da reintegração. Artigo 19º. Reintegração é o reingresso do servidor na universidade, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos de sua dispensa. Artigo 20º. A reintegração será feita na função autárquica anteriormente ocupada. Parágrafo 1º. Se a função autárquica tiver a sua denominação alterada, em virtude de reclassificação, far-se-á a reintegração na função com a nova denominação. Parágrafo 2º. No caso de extinção da função autárquica anteriormente ocupada, far-se-á a reintegração em função autárquica de idêntica natureza e remuneração. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de ser atendido o disposto no parágrafo anterior, o servidor ficará em disponibilidade, até seu obrigatório aproveitamento. Parágrafo 4º. A disponibilidade obriga o servidor a aceitar o aproveitamento, respeitadas as disposições anteriores, assim que houver vaga em idêntica função. Parágrafo 5º. Se a função anteriormente ocupada estiver provida, seu ocupante será dispensado, ou se ocupava outra função, a esta será reconduzido, sem direito à indenização. Artigo 21. Transitada em julgado a sentença que determinar a reintegração, deverá o respectivo ato ser expedido no prazo máximo de 30 dias. Seção 5ª da reversão. Artigo 22. Reversão é o reingresso ex officio do aposentado por invalidez ao serviço, quando se tornarem insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria. Parágrafo 1º. Suprimido. Parágrafo 2º. A reversão somente poderá efetivar-se quando, através da inspeção médica oficial, ficar comprovada a capacidade para o exercício da função. Parágrafo 3º. Se o laudo médico não for favorável, caberá nova inspeção de saúde, se for o caso, após o decurso mínimo de 90 dias. Parágrafo 4º. Suprimido. Parágrafo 5º. A reversão dar-se-á em função de idêntica denominação àquela ocupada pelo inativo, por ocasião da aposentadoria. 90 dias. Parágrafo 6º. Em casos especiais a juízo da universidade, poderá o aposentado reverter a outra função de igual padrão, respeitados os requisitos para preenchimento da mesma. Parágrafo 7º. A reversão será tornada sem efeito e cassada a aposentadoria, mediante instalação de competente processo administrativo disciplinar, quando o interessado não entrar no exercício de suas funções no prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato. Seção 6ª do aproveitamento. Artigo 23. Aproveitamento é o reingresso na universidade do servidor em disponibilidade.
Artigo 24. O servidor em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado no preenchimento de vaga existente, ou que venha a ocorrer no subquadro da universidade. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em função equivalente por sua natureza e remuneração, àquela que o servidor ocupava quando posto em disponibilidade, não podendo ser feito em função de padrão superior. Parágrafo 2º. Se o aproveitamento se der em função de padrão inferior, o servidor terá direito à diferença de remuneração. Parágrafo 3º. Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, através do órgão oficial competente, fique certificada a capacidade para o exercício da função. Parágrafo 4º. Se o laudo médico não for favorável, caberá nova inspeção médica se for o caso, decorridos no mínimo 90 dias. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o ato de aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor, mediante instauração de competente processo administrativo disciplinar, que, aproveitado, não entrar em exercício dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do ato expedido pelo reitor. Parágrafo 6º. Será aposentado na função anteriormente ocupada o servidor em disponibilidade julgado incapaz para o serviço, em inspeção médica realizada pelo órgão competente. Capítulo 2º. Do exercício. Seção 1ª. Disposições preliminares. Artigo 27. O servidor deverá entrar em exercício no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato admissional, no órgão oficial. Parágrafo 1º. Para entrar em exercício em função de provimento efetivo, o servidor deverá gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, ou mediante apresentação de atestado de saúde ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente, no caso de provimento de função em confiança e em comissão. Parágrafo 2º. O servidor efetivo designado para exercer função em confiança ou comissão, prevista nos incisos 2º e 3º do artigo 4º deste Estatuto, para entrar em exercício na função, fica dispensado da apresentação do atestado de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O prazo fixado no caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, mediante solicitação justificada do interessado e a juízo da autoridade competente. Artigo 27. A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses: por até 120 dias a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência. Por 30 dias mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o inciso 1º deste artigo recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos julgados necessários. Parágrafo 2º. A interposição de recurso a que se refere o inciso 2º deste artigo, dar-se-á no prazo máximo de 5 dias, a contar da data de decisão do órgão médico oficial. Artigo 28. O ato de admissão caducará quando o servidor não entrar em exercício nos prazos estabelecidos no artigo 27. Artigo 29. No caso de transferência, o prazo para o exercício de servidor em férias ou licença será contado a partir do término das mesmas. Artigo 30. Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito de até 8 dias, a contar do desligamento do servidor. Seção 2ª. Da jornada de trabalho. Artigo 31. No ato de admissão do servidor deverá constar a jornada de trabalho, que poderá ser de 40 horas, 36 horas, 30 horas, ou de 20 horas semanais de trabalho. Parágrafos 1º ao 4º, suprimidos. Parágrafo 5º. As funções que integram a área da saúde poderão ser exercidas em jornada de 40 horas, 36 horas, 30 horas ou em 20 horas semanais de trabalho. Artigo 31. A jornada de trabalho, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo, para alimentação e repouso, de no mínimo 1 hora. Parágrafo único. O intervalo a que se refere o presente artigo não será computado na duração do trabalho. Artigo 31b. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 31c. Nas unidades em que houver necessidade de funcionamento ininterrupto, poderá ser estabelecido o horário para 2 ou mais turmas, mantido sempre a jornada em 2 períodos com intervalo de no mínimo 1 hora para refeição e repouso, observado o descanso semanal remunerado. Parágrafo único. Nos locais de que trata o caput deste artigo, poderá, a critério da administração, ser adotada jornada de trabalho cumprida sob regime de plantão, com a prestação diária de 12 horas contínuas de trabalho, respeitado o intervalo mínimo de 1 hora para descanso e alimentação, e 36 horas contínuas de descanso. Artigo 32. A duração da jornada de 40 horas semanais de trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares a critério da administração, em número não excedente a 2 horas diárias, consideradas como serviço extraordinário. Parágrafo único. A convocação para prestação de serviço extraordinário somente será autorizada nos casos de comprovada urgência e necessidade inadiável, sempre mediante prévia autorização da administração central, observado o que dispõe a legislação em vigor. Artigos 33 e 34 suprimidos. Seção 3ª. Do ponto. Artigo 35. Ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e a saída do servidor no serviço.
Parágrafo único. O servidor não poderá ser dispensado do ponto, salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto. Artigo 36. Até 5 vezes por mês, será permitido ao servidor entrar em serviço com atraso nunca superior a 15 minutos, desde que haja reposição no mesmo dia. Artigo 37. Até 3 vezes por mês, será permitido ao servidor retirar-se, temporária ou definitivamente, durante o período de trabalho por motivo justo, a critério da autoridade competente, sem qualquer desconto na remuneração, desde que haja reposição. Parágrafo 1º. A ausência prevista no caput deste artigo não poderá exceder a 2 horas. Parágrafo 2º. O servidor é obrigado a compensar, no mesmo dia ou nos 3 dias úteis subsequentes, o tempo correspondente à ausência temporária ou definitiva. De uma só vez, se a ausência for igual ou inferior a 30 minutos. Ou se a ausência se prolongar por período superior a 30 minutos, a compensação deverá ser dividida por período não inferior a 30 minutos, com exceção do último, que será pela fração necessária à compensação total, podendo o servidor, a critério da autoridade competente, compensar mais de um período por dia. Parágrafo 3º. Poderá a autoridade competente, sempre que entender conveniente, exigir comprovação do motivo alegado pelo servidor. Artigo 37. A. O servidor perderá a totalidade da remuneração diária quando comparecer ou retirar-se do serviço, fora das hipóteses previstas nos artigos 36 e 37, registrando-se sua frequência desde que permaneça em serviço, por mais de 2/3 do horário a que estiver obrigado. Artigo 38. As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, poderão ser abonadas, desde que tenham ocorrido por motivo justificado perante a autoridade competente, no primeiro dia de retorno ao serviço. Artigo 39. O servidor que doar sangue, fica dispensado do comparecimento ao serviço no dia da doação, devendo apresentar comprovante no primeiro dia de retorno ao serviço. Artigo 40. Poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço para o servidor estudante, durante o período letivo. Parágrafo único. O benefício somente será concedido através de comprovação quando, entre o período de aulas e o expediente na repartição, mediar tempo igual ou inferior a 90 minutos. Artigo 41. O servidor que comprovadamente participar das diferentes operações do projeto Rondon, ou de exames supletivos ou vestibulares, fica dispensado do ponto, sem prejuízo de sua remuneração, direitos e vantagens, pelo prazo de duração da operação. Artigo 41. A. Ao servidor, em virtude de consulta, exame, ou sessão de tratamento de saúde referente à sua pessoa, sem desconto ou perda da remuneração do dia, será permitido deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 6 ausências ao ano, independente da jornada a que estiver sujeito, não podendo exceder 1 ao mês. Entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término, ou dele ausentar-se temporariamente, até o limite de 3 horas diárias, desde que sujeito à jornada de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. A ausência integral ou parcial de que tratam os incisos 1º e 2º deste artigo, deverá ser comprovada por meio de atestado ou documento idôneo equivalente, obtido junto ao IANSP, órgãos oficiais de assistência médica na forma da legislação vigente, serviços de saúde contratados ou conveniados, integrantes da rede do Sistema Único de Saúde, SUS, laboratórios de análises clínicas regularmente constituídos, ou qualquer dos profissionais da área de saúde previstos em lei, e devidamente registrados no respectivo Conselho Profissional de Classe. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o servidor deverá comunicar previamente seu superior imediato, ficando desobrigado de compensar o período em que esteve ausente. Parágrafo 3º. A comprovação de que trata o parágrafo 1º será feita no mesmo dia ou no dia útil imediato ao da ausência. Artigo 41b. O disposto no artigo 41-a aplica-se ao servidor, que nos mesmos termos e condições acompanhar consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde de filhos menores, enteados menores sob sua guarda legal, ou dependente portador de deficiência física, todos, devidamente comprovados. Do cônjuge ou companheiro, companheira na constância, respectivamente do casamento ou da união estável. Dos pais, madrasta, padrasto ou curatelados. Parágrafo 1º. Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar, obrigatoriamente, a necessidade do acompanhamento de que trata este artigo. Parágrafo 2º. O não comparecimento ao serviço decorrente da aplicação do disposto no caput deste artigo será considerado no limite de que trata o inciso 1º do artigo 41-a. Artigo 41-c. O servidor que faltar poderá requerer a justificação da falta, por escrito à autoridade competente, no primeiro dia em que comparecer ao serviço, sob pena de sujeitar-se a todas as consequências resultantes da falta de comparecimento. Seção 4ª da substituição. Artigo 42. Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de função, a que correspondam atribuições de coordenação, direção, assessoramento, supervisão e chefia, de que trata os incisos 2º e 3º do artigo 4º. Parágrafo 1º. Suprimido. Parágrafo 2º. Quando a substituição não for automática, dependerá de ato de autoridade competente. Parágrafo 3º. O substituto exercerá a função, enquanto perdurar o impedimento do respectivo titular. Artigo 43. Ocorrendo vacância da função, o substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o preenchimento da mesma.
Artigo 44. O substituto, durante todo o tempo que exercer a substituição, perceberá o vencimento fixado no padrão estabelecido para sua função autárquica de provimento efetivo, acrescido da gratificação de representação prevista para a função substituída. Artigo 45. Suprimido. Capítulo 3º, da vacância. Artigo 46. A vacância da função autárquica decorrerá de dispensa ou demissão, aposentadoria, falecimento. Artigo 47. Dar-se-á dispensa ou cessação de designação. Inciso 1º, a pedido do servidor. Inciso 2º, a critério da universidade. A linha A, quando se tratar de ocupante de função prevista nos incisos 2º e 3º do artigo 4º. A linha B, durante o período de estágio probatório, mediante parecer conclusivo da comissão constituída para fins de avaliação especial de desempenho do servidor, propondo a sua dispensa, desde que lhe tenha sido assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1º deste artigo, o servidor deverá aguardar em exercício a concessão da dispensa, até o máximo de 15 dias, a contar da apresentação do requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo prejuízo para o serviço, a permanência em exercício a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser dispensada pela autoridade competente, ouvido superior imediato do servidor. Artigo 47. A. A demissão ocorrerá nas hipóteses previstas nos artigos 176 e 177 deste Estatuto. Título 3º, da contagem de tempo de serviço. Artigo 48. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício à vista do registro de frequência. Parágrafo 2º. O número de dias será convertido em anos, considerados estes como de 365 dias. Artigo 49. Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de férias, casamento até 8 dias. Falecimento do cônjuge, companheiro, companheira, filhos, inclusive natimorto, enteados, pais e irmãos, até 8 dias. Falecimento de avós, netos, padrasto, madrasta, sogros, cunhados e tios até 2 dias. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei. Licença por acidente de trabalho ou por doença profissional. Licença gestante. Licença compulsória. Licença-prêmio. Faltas abonadas até o limite de 6 por ano, sendo no máximo 1 por mês. Afastamentos no interesse da universidade. Doação de sangue devidamente comprovada por um dia em cada 3 meses de trabalho. Trânsito em decorrência de mudança de sede de exercício até 8 dias. Participação em provas de competições desportivas oficiais, dentro ou fora do estado ou do país. Suspensão se o servidor for declarado inocente. Promoção de sua campanha eleitoral nos termos da legislação vigente. Participação em exames supletivos e vestibulares. Participação nas operações do Projeto Rondon. Comparecimento ao IANSP ou órgãos oficiais de assistência médica na forma da legislação vigente. Licença paternidade até 5 dias. Licença adoção. Exercício de mandato de entidades de classe nos termos da lei. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, o companheiro ou a companheira, desde que mantida a vida em comum, observado o espaço de tempo estabelecido na legislação vigente, ou dessa união haja filho, e persista a vida em comum. Artigo 50. São considerados também de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o servidor deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal, se o horário de sessões coincidir com o de trabalho. Parágrafo único. No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o servidor. Artigo 51. Para efeito de aposentadoria, será contado o tempo em que o servidor esteve em disponibilidade, nos termos da legislação vigente. Artigo 52. O tempo de licença para tratamento de saúde e as faltas médicas serão contadas somente para efeito de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 53. O tempo de mandato eletivo federal, estadual ou de prefeito municipal, em que seja exigido afastamento para o exercício do mandato, será contado de acordo com a legislação vigente. Artigo 53. A. O tempo de serviço público prestado ao Estado de São Paulo e suas autarquias, sob regime estatutário, será contado para todos os fins. Título 4. Da mobilidade funcional e da transferência. Capítulo 1º. Da mobilidade funcional. Artigo 54. Mobilidade funcional é o instituto que permite ao servidor de função autárquica de provimento efetivo, mediante avaliação de títulos e provas, a evolução funcional, observado o encarreiramento e legislação vigente. Artigo 55. Suprimido. Capítulo 2º. Da transferência. Artigo 56. Transferência é a passagem do servidor de uma unidade administrativa para outra, dentro da própria universidade, respeitada a lotação. Artigo 57. Atendidas sempre as conveniências do serviço, e o interesse da administração, e respeitados os requisitos necessários para o provimento da função, e sua compatibilidade com a unidade administrativa para a qual será transferido o servidor, a transferência poderá ocorrer. A pedido. Ex ofício por permuta.
por união de cônjuges companheiro ou companheira na constância, respectivamente do casamento ou de união estável, nos termos da lei. Artigos 58 e 59, suprimidos. Título 5º, da promoção. Artigo 60. Promoção é a passagem da função autárquica, de provimento efetivo ocupada pelo servidor, para outro padrão, na seguinte conformidade: de um grau para o imediatamente superior, dentro do mesmo nível, em decorrência do desenvolvimento profissional do servidor. De um nível para o imediatamente superior, dentro da amplitude prevista, em decorrência de mudança de nível de escolaridade, ou de obtenção de títulos. Artigo 61. Anualmente serão promovidos até 33,33% do total dos servidores ativos da universidade. Artigo 62. Os procedimentos interstícios e demais condições referentes à promoção obedecerão à regulamentação própria. Título 6º. Dos direitos e vantagens de ordem pecuniária. Capítulo 1º. Do vencimento e da remuneração. Artigo 63. Vencimento é a retribuição mensal correspondente ao valor fixado, para o padrão do enquadramento da função autárquica de provimento efetivo, ou da função em confiança. Parágrafo 1º. O servidor perderá a remuneração do dia quando não comparecer ao serviço, salvo quando se tratar de falta abonada, ou considerada como de efetivo exercício. Parágrafo 2º. O servidor perderá 1/3 da remuneração diária, quando comparecer ao serviço com atraso, dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente, ou quando dele se retirar dentro da última hora, ressalvadas as hipóteses contidas no artigo 36. Artigo 63-A. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente, serão computados para efeito de desconto da remuneração. Artigo 63-B. Remuneração é o valor correspondente ao vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, previstas em legislação específica, inclusive gratificações. Artigo 64. As reposições devidas pelo servidor, e as indenizações por prejuízos que comprovadamente causar à universidade, serão descontadas da remuneração, em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração. Parágrafo único. O parcelamento de que trata este artigo não se aplica aos casos de indenização prevista no artigo 171. Artigo 65. A remuneração atribuída ao servidor não poderá ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar dos casos previstos no artigo anterior. Da pensão alimentícia na forma da lei civil. Das hipóteses de devolução ou ressarcimento de prejuízos previstos neste estatuto. Capítulo 2º. Das vantagens de ordem pecuniária. Artigo 66. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens pecuniárias: adicional por tempo de serviço. Sexta parte. Gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Gratificação de representação. Ajuda de custo. Diárias. Salário família. 13º salário. Adicional de insalubridade. Adicional de férias. Outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em legislação específica. Seção 1ª. Dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 67. O servidor terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos ou não, de efetivo exercício, contados na forma do parágrafo 2º do artigo 48 deste Estatuto, a um adicional por tempo de serviço, a ser concedido na forma prevista em regulamentação própria. Seção 2ª. Da sexta parte. Artigo 68. O servidor que completar 20 anos de efetivo exercício perceberá mais a sexta parte, calculada sobre o vencimento mais vantagens incorporadas, e outras previstas em lei. Artigo 69. A forma de concessão da sexta parte seguirá regulamentação própria. Seção 3ª. Da gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Artigo 70. O servidor convocado para a prestação de serviços extraordinários, na forma deste estatuto, fará jus a uma gratificação que será paga por hora de trabalho, antecipado ou prorrogado, observada a legislação vigente. Parágrafo único. A duração do serviço extraordinário não poderá exceder 2 horas diárias de trabalho. Artigo 71. É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Artigo 72. O servidor que recebe gratificação de representação ou diária, bem como aquele que exerce função que integra os incisos 2º e 3º do artigo 4º deste Estatuto, não poderá receber gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Seção 4ª. Da gratificação de representação. Artigo 73. Será concedida gratificação a título de representação ao servidor admitido ou designado para a função, que preveja a referida vantagem. Seção 5ª. Da ajuda de custo. Artigo 74. Poderá ser concedida ajuda de custo ao servidor que tiver sua sede de exercício alterada ex officio, ou designado para prestar serviço fora de sua unidade universitária. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar o servidor das despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do servidor e de sua família compreende passagem e bagagem. Artigo 75. Caberá também ajuda de custo ao servidor designado para serviço ou estudo fora do estado ou país. Artigo 75. A.
Quando o servidor for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo, sem prejuízo das diárias que lhe couberem. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata o caput desse artigo não poderá exceder o valor da remuneração mensal correspondente à função do servidor. Artigo 76. A ajuda de custo será arbitrada a critério do reitor, não podendo exceder a importância equivalente a 3 vezes a remuneração do servidor. Artigo 77. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido o servidor que, antes de concluir a incumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede, pedir dispensa ou abandonar o serviço. O servidor que não seguir para a nova sede dentro do prazo fixado. Parágrafo único. A restituição poderá ser feita em parcelas a juízo da autoridade concedente, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância a devolver será descontada integralmente da remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar. Artigo 78. Se o servidor regressar por determinação de autoridade competente, ou por motivo de força maior, devidamente comprovado, não ficará obrigado a restituir a ajuda de custo. Seção 6ª. Das diárias. Artigo 79. Ao servidor que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições em missão ou estudo, desde que relacionados com a função que exercer, será concedida, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação e hospedagem. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de missão ou estudo fora do país. Artigo 80. O valor das diárias será fixado em regulamentação própria. Artigo 81. O servidor que indevidamente receber diária será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar cabível. Artigo 82. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Seção 7ª. Do salário família e do salário esposa. Artigo 83. Será concedido o salário família a servidor ou inativo, de acordo com a legislação vigente. Por filho menor de 14 anos. Por filho inválido de qualquer idade. Parágrafo único. Consideram-se dependentes que vivam total ou parcialmente às expensas do servidor, os filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados, sem meios próprios de subsistência. Artigo 84. Fica assegurada, na forma da lei, nas mesmas bases e condições, ao cônjuge supérstite, ou ao responsável legal pelos filhos do casal, a percepção do salário família a que tinha direito o servidor ou inativo falecido. Artigo 85. O salário esposa será concedido a servidor ou inativo, que não perceba remuneração ou provento, de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pela universidade, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Artigo 86. A concessão do benefício a que se refere o artigo anterior, dar-se-á de conformidade com as normas legais pertinentes. Seção 8ª. Do 13º salário. Artigo 87. O servidor fará jus ao 13º salário, que será pago no mês de dezembro de cada ano, podendo a critério da administração, ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira em novembro, e a segunda até 20 de dezembro, com desconto nominal da parcela anterior, sendo que o cálculo obedecerá à legislação em vigor. Artigo 88. Suprimido. Artigo 89. Para o servidor admitido ou dispensado no decorrer do ano, o 13º salário será devido, na base de 1/12 por mês de serviço prestado no período correspondente, calculado conforme o disposto no artigo 87. Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, a fração igual ou superior a 15 dias de serviço será considerada como mês integral. Artigo 90. Ao servidor que durante o ano tenha sido afastado ou licenciado com prejuízo da remuneração, não será computado o referido período de afastamento ou licença, para efeito de 13º salário. Artigo 91. Suprimido. Artigo 92. O 13º salário é extensivo aos inativos, nas mesmas bases e condições. Artigo 93. Suprimido. Seção 9ª. Do adicional de insalubridade. Artigo 94. O adicional de insalubridade concedido pelo exercício de atividades insalubres obedecerá aos critérios estabelecidos em legislação própria. Seção 10. Do adicional de férias. Artigo 94. A. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias, nos termos da legislação vigente. Seção 11. Outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em legislação específica. Artigo 95. Ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou na falta destes, a pessoa que comprovar ter feito despesas, em virtude do falecimento de servidor ativo ou inativo, será concedido auxílio funeral, a título de benefício assistencial, de valor correspondente a 1 mês da respectiva remuneração ou provento. Parágrafo 1º. O pagamento será efetuado pela respectiva unidade pagadora, mediante apresentação de atestado de óbito, pelas pessoas indicadas no caput deste artigo ou procurador legalmente habilitado feita a prova de identidade. Parágrafo 2º. O pagamento do benefício previsto neste artigo, caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros, em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivado mediante apresentação de alvará judicial.
Artigo 96. A universidade assegurará ao servidor o direito de pleno ressarcimento de danos ou prejuízos decorrentes de acidentes no trabalho, do exercício em determinadas zonas ou locais e da execução de trabalho especial com risco de vida ou saúde. Artigo 96. A. Ao servidor que se afastar por interesse da administração para participar de cursos, treinamentos, congressos, estágios ou outros certames culturais, técnicos ou científicos, poderá ser concedido auxílio com transporte e diárias. Artigo 96-B. O servidor que desempenhar suas atividades no período noturno, fará jus à gratificação por trabalho noturno, nos termos da legislação vigente, que não se incorporará à remuneração para qualquer efeito. Título 7º. Dos direitos e vantagens em geral. Capítulo 1º. Das férias. Artigo 97. O servidor terá direito a 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada pela administração. Parágrafo 1º. É proibida a acumulação de férias, sendo vedado o indeferimento por absoluta necessidade de serviço. Parágrafo 2º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 3º. Iniciado o gozo de férias, é vedado à administração sobrestá-las, no todo ou em parte, seja qual for o motivo. Parágrafo 4º. Suprimido. Parágrafo 5º. O período de férias será reduzido para 20 dias, se no exercício anterior, o servidor tiver, considerados em conjunto, mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas abonadas, justificadas e injustificadas, ou as licenças previstas nos incisos 4º, 6º e 7º do artigo 105. Parágrafo 6º. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens compatíveis, como se estivesse em exercício. Artigo 98. Atendido o interesse do serviço, o servidor poderá usufruir férias de uma só vez, ou em 2 períodos iguais. Artigo 99. Somente depois do primeiro ano de exercício, o servidor terá direito a férias. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, será contado o tempo de serviço prestado em outra função ou cargo público, desde que, entre a cessação do anterior e o início do exercício subsequente, não haja interrupção superior a 10 dias. Parágrafo 2º. O servidor que completar o primeiro ano de exercício durante o mês de dezembro, poderá usufruir as férias a que tem direito, ininterruptamente, a partir desta oportunidade. Artigo 100. As escalas de férias serão organizadas no mês de dezembro, e poderão ser alteradas de acordo com a necessidade do serviço, a critério superior. Capítulo 2º. Dos afastamentos. Artigo 101. O servidor poderá ser afastado por interesse da administração, mediante concessão de licença nos casos previstos neste Estatuto. Seção 1ª. Dos afastamentos por interesse da administração. Artigo 102. Poderá ser concedido afastamento ao servidor, por interesse da administração para o exercício em entidades com as quais a universidade mantenha convênios. Missão ou estudo de interesse da universidade. Participação em cursos, estágios, treinamentos, congressos ou outros certames culturais, técnicos ou científicos. Participar de provas desportivas oficiais dentro ou fora do estado ou do país. Artigo 103. O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado, será considerado afastado do exercício da função, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado. Parágrafo 1º. Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Parágrafo 2º. Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. Artigo 103. A. Aos dependentes de servidor de baixa renda, recolhido à prisão nos termos do caput do artigo 103, será concedido auxílio reclusão, cujo pagamento obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos em legislação estadual. Artigo 104. As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do servidor, que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios-x, substâncias químicas, radioativas ou ionizantes, campos magnéticos, podendo atribuir-lhe, conforme o caso, tarefas sem riscos de radiação e exposição a elementos químicos, ou conceder-lhe licença ex officio na forma dos artigos 117 e seguintes. Seção 2ª. Das licenças. Subseção 1ª. Disposições preliminares. Artigo 105. O servidor poderá ser licenciado para tratamento de saúde, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional, por motivo de gestação, por motivo de doença em pessoa de sua família, para cumprimento de obrigações concernentes ao serviço militar ou da segurança nacional, para tratar de interesses particulares, para acompanhar cônjuge ou companheira, funcionário estadual ou militar, transferido ou mandado exercer suas funções independentemente de solicitação, em outro ponto do estado onde não existe unidade da universidade, ou do território nacional ou no estrangeiro, compulsoriamente como medida profilática, por prêmio de assiduidade, por licença paternidade, por licença adoção de menor até 7 anos de idade, por licença para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. As licenças previstas nos incisos 1º, 2º e 4º não serão concedidas em prorrogação, cabendo ao servidor ou à autoridade competente ingressar, quando for o caso, com um novo pedido.
Parágrafo 2º. Ao servidor admitido exclusivamente em função em confiança, ou em comissão, serão concedidas as licenças previstas neste artigo, salvo as referidas nos incisos 4º, 6º e 7º. Artigo 106. A licença que dependa de inspeção médica, será concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo. Artigo 107. Fim da licença, o servidor deverá reassumir imediatamente o exercício de sua função. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às licenças previstas nos incisos 5º e 7º do artigo 105, quando em prorrogação. Parágrafo 2º. A infração deste artigo importará em perda total da remuneração correspondente ao período de ausência, e se esta exceder a 30 dias, ficará o servidor sujeito à pena de demissão por abandono de função. Artigo 108. O servidor licenciado para tratamento de saúde, por motivo de acidente em serviço, por acometimento de doença profissional, ou por motivo de doença em pessoa de sua família, é obrigado a reassumir o exercício, se for considerado apto em inspeção médica realizada ex officio, ou se não subsistir a doença na pessoa de sua família. Parágrafo único. O servidor poderá desistir da licença, desde que, através de inspeção médica, fique comprovada a cessação dos motivos determinantes da licença. Artigos 109 e 110, suprimidos. Artigo 111. O servidor licenciado para tratamento de sua saúde, por acidente de trabalho ou por doença profissional, não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ser cassada sua licença, e de ser apurada a responsabilidade. Artigo 112. O servidor que não se submeter à inspeção médica quando julgada necessária, será punido com pena de suspensão. Parágrafo único. A suspensão cessará no dia em que se realizar a respectiva inspeção. Subseção 2ª. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 113. Ao servidor impossibilitado de exercer a função por motivo de saúde, será concedida licença, a pedido do interessado ou ex officio, mediante inspeção médica em órgão oficial. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, consideram-se também órgãos médicos oficiais, aqueles instituídos pela universidade em seu âmbito, devidamente credenciados pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Artigo 114. Decorridos 4 anos consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor será aposentado, desde que verificada sua invalidez, através do devido exame médico, sendo permitido o licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria. Parágrafo único. Dar-se a reversão compulsória do servidor aposentado na forma deste artigo, desde que cessados os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 115. Suprimido. Artigo 116. O servidor que solicitar licença para tratamento de saúde, deverá aguardar em exercício o resultado da inspeção médica, salvo quando se verificar moléstia aguda, acidente ou circunstância excepcional, que determine a interrupção imediata do exercício, a critério da autoridade médica, ressalvado ainda o previsto no inciso 8º do artigo 105. Parágrafo único. A data de início da licença será fixada pela autoridade responsável pelo parecer médico, e poderá retroagir até 5 dias corridos, a contar do dia anterior ao da expedição da guia para perícia médica. Subseção 3ª. Da licença ao servidor acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Artigo 117. O servidor acidentado em serviço, ou que tenha adquirido doença profissional, terá direito à licença remunerada. Parágrafo único. Considera-se também acidente a agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício de suas funções. A lesão sofrida pelo servidor quando em trânsito no percurso usual para o trabalho. Artigo 118. Suprimido. Artigo 119. A comprovação do acidente indispensável para a concessão da licença será feita em procedimento próprio, que deverá iniciar-se no prazo de 10 dias contados da data do acidente. Parágrafo 1º. O servidor deverá requerer a concessão da licença, de que trata o caput deste artigo junto ao órgão de lotação. Parágrafo 2º. Concluído o procedimento de que trata o caput deste artigo, caberá ao órgão médico oficial a decisão. Parágrafo 3º. O procedimento para a comprovação do acidente de que trata este artigo deverá ser cumprido pelo órgão de lotação do servidor, ainda que não venha a ser objeto de licença. Artigo 120. Os conceitos de acidente de trabalho e respectivas equiparações, bem como a relação das moléstias profissionais, para os efeitos desta subseção, serão os adotados pela legislação própria. Subseção 4ª. Da licença à servidora gestante. Artigo 121. A servidora gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença remunerada de 180 dias. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do 8º mês de gestação. Parágrafo 2º. Ocorrido o parto sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante apresentação de certidão de nascimento, e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo 113. Parágrafo 4º. Durante a licença cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer atividade remunerada, ou mantiver a criança em creche ou organização similar. Subseção 5ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 122. O servidor poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, do companheiro ou companheira, ou de parente até 2º grau.
Parágrafo 1º. A doença deverá ser comprovada através de inspeção médica oficial, na forma do artigo 113. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida sem prejuízo da remuneração no primeiro mês, com desconto de 1/3 no segundo e no terceiro mês, com desconto de 2/3 do quarto ao sexto mês, com prejuízo da remuneração do sétimo ao 20º mês. Parágrafo 3º. Para os efeitos do parágrafo 2º deste artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o período de 20 meses, contadas da primeira concessão. Parágrafo 4º. Equipara-se ao cônjuge o companheiro ou a companheira, desde que mantida a vida em comum, observado o espaço de tempo estabelecido na legislação vigente, ou dessa união haja filho, e persista a vida em comum. Subseção 6ª. Da licença para atender obrigações concernentes ao serviço militar. Artigo 123. Ao servidor que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional, será concedida licença, nos termos da legislação própria. Parágrafo único. A licença será concedida mediante comunicação do servidor ao superior imediato, acompanhada de documentação oficial que prove a incorporação. Artigo 124. O servidor desligado da corporação reassumirá a função dentro do prazo de 30 dias, contados da data de sua desincorporação, sob pena de demissão por abandono de função. Artigo 125. Ao servidor que houver feito curso, para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida licença durante os estágios obrigatórios prescritos pelos regulamentos militares, na forma da legislação própria. Subseção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 126. Após 5 anos de exercício, e a critério da administração, o servidor poderá obter licença, com prejuízo do salário e das demais vantagens, para tratar de interesses particulares pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 1º. A licença poderá ser concedida parceladamente, a critério da administração, desde que dentro do período de 3 anos. Parágrafo 2º. O servidor deverá guardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3º. O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, desistindo da licença. Artigo 127. Somente poderá ser concedida nova licença, depois de decorridos 5 anos do término da anterior. Subseção 8º. Da licença à servidora casada com funcionário estadual ou com militar. Artigo 128. A servidora casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença sem remuneração, mas com as demais vantagens, quando o marido for transferido ou removido ex officio para outro ponto do Estado, ou do território nacional, ou para o estrangeiro. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído, e vigorará pelo tempo que durar a comissão, ou a nova função do cônjuge. Parágrafo 2º. A licença não será concedida, se houver unidade da universidade no local para onde o cônjuge for transferido. Subseção 9ª. Da licença compulsória. Artigo 129. O servidor considerado suspeito de fonte de infecção de doença transmissível, poderá ser imediatamente afastado, a critério do órgão médico oficial, mediante parecer de autoridade sanitária, enquanto durar essa condição. Artigo 130. Verificada a procedência da suspeita pelo órgão médico oficial, o servidor será licenciado para tratamento de saúde, na forma do artigo 113, considerando-se incluídos no período da licença, os dias de licenciamento compulsório. Artigo 131. Quando não confirmada a suspeita, deverá o servidor retornar ao serviço, considerando-se como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período de licença compulsória. Subseção 10. Da licença-prêmio. Artigo 132. O servidor terá direito, como prêmio de assiduidade, a uma licença de 90 dias, em cada 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Artigo 133. O período da licença-prêmio será considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, e não acarretará qualquer desconto na remuneração. Artigo 134. Para fins de licença-prêmio, não serão considerados como interrupção de exercício os afastamentos enumerados no artigo 49, exceto o inciso 10. As faltas abonadas, as justificadas, as decorrentes de comparecimento ao IANSP, ou órgãos oficiais de assistência médica, na forma da legislação vigente, e os dias de licença a que se referem os incisos 1º e 4º do artigo 105, desde que o total de ausências não exceda 30 dias, dentro do período de 5 anos. Artigo 135. Para efeito da licença-prêmio, o tempo de serviço prestado à União, outros estados, e municípios e suas autarquias, será contado na forma da legislação própria. Artigo 135. A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço, independente de requerimento. Artigo 136. O servidor poderá requerer o gozo da licença-prêmio por inteiro ou parcelas não inferiores a 15 dias, até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade competente adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o servidor possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito. Decidir, observada a opção do servidor, e respeitado o interesse do serviço, pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou em parcelas.
Parágrafo 2º. A apresentação do pedido de passagem à inatividade, sem prévia e oportuna apresentação do requerimento do gozo, implicará a perda do direito à licença-prêmio. Artigo 137. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo único. Dependerá de novo requerimento o gozo da licença não iniciada dentro de 30 dias, contados da publicação do ato concessório. Artigos 138 e 139, suprimidos. No próximo vídeo seguiremos a leitura a partir do título 7º, artigo 139, a.